aqui é ser cirúrgico, é ser objetivo, é ser enfático, é ser lacônico. Eu quero pregar hoje sobre uma carta de amor. Uma carta de amor. Filemão, versos 10, 11 e 12, diz-nos assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a mim e a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. O verso 10 diz assim: peço-te por meu filho Onésimo. Amém? Que Deus fale aos nossos corações e nos dê uma boa palavra. O apóstolo Paulo, um dos maiores bandeirantes do Evangelho, ele teve uma vida totalmente dedicada a uma causa. Sua vida expressava o reino de Deus. Paulo respirava o que ele pregava. Na minha concepção, na minha visão, abaixo de Jesus, sempre abaixo, um dos maiores homens que existiu na face da terra foi o apóstolo Paulo. Quando lemos toda a sua história, biografia, sua conversão, e passando todo o processo até chegar no seu martírio, aonde em Roma, na sua segunda prisão, foi decapitado. Quando você lê as últimas palavras do apóstolo Paulo antes da sua morte, você vai ver a grandeza de um homem que está perto de ser martirizado, decapitado, e sabendo disso ainda consegue dizer algumas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora está proposto para mim a coroa da justiça, não só a mim, mas para todos quanto amarem a sua vinda. Será que nós expressaríamos ou verbalizaríamos tais palavras, sabendo que no amanhã morreríamos? Interessante que Paulo esteve preso pelo menos 2 vezes. E a sua primeira prisão foi a prisão chamada domiciliar, a prisão que ele estava em Roma. Domiciliar porque nesta prisão Paulo ele recebia visitas. Ele era um prisioneiro em Roma que tinha acesso a informações das igrejas que ele havia plantado por onde passou. E quando ele está preso, Roma o prende. Nesta primeira prisão domiciliar, ele escreve 4 cartas. Eu já fiz muito trabalho em presídio, muito. As cartas que os presos escrevem, eles chamam de papagaio, porque eles escrevem e entregam para alguém entregar para um parente, ou até mesmo dentro da cadeia, eles vão mandando cartas uns para os outros. E a maioria das cartas que eu lia, os que estavam presos, o teor das cartas era mais ou menos assim: isso aqui é o inferno, eu não suporto mais,
eu vou morrer nesta cadeia. Você não via uma carta de gratidão, até porque o local não era propício para uma carta de gratidão. Mas quando você pega as cartas que Paulo escreve preso, que são 4, e quais são? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Só a título de informação, quando ele escreve a carta de Filipenses, que é chamada pelos teólogos de a epístola da alegria, só que ele está preso. Interessante que esta epístola leva essa nomenclatura de epístola da alegria, mas é paradoxal. É paradoxal porque alguém que está preso está alegre, alguém que está preso deveria estar triste. Só que interessante que na epístola Paulo escreve assim: eu, Paulo, prisioneiro. Agora, se você não der glória a Deus, você está mal, hein? Ele não fala assim, ó, prisioneiro de Roma. Eu sou prisioneiro de Cristo. Liberdade para mim é em Cristo. Roma, oh glória, Roma prendeu minha carne, Roma prendeu os meus pés, Roma prendeu os meus braços, mas Roma não prendeu a minha boca para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Oh glória! Tanto é que em Filipenses, veja, ele está preso, Roma. E quando a gente vai visitar, e você está convidado para ir comigo, Grécia e Turquia, e visitar a prisão que o apóstolo Paulo permaneceu, um quadradinho, e segundo os historiadores, algemado na lateral, ele só podia transitar na lateral. Este homem está preso pelo Império Romano, mas sua alma está livre, ao ponto dele escrever a seguinte expressão, que para mim, uma das mais belas: alguém que está preso. Ei, eu vi aqui, abrindo parênteses, o irmão que colocou o e-mail. Olha que bênção, no aniversário você pode sair daqui empregado. Mas o pastor Denis perguntou: quem está desempregado? Alguns levantaram a mão, mas tem que fazer uma outra pergunta: quem quer trabalhar? Porque tem gente que está desempregado, mas ele fala assim: não, aqui está bom, eu quero trabalhar para meu Senhor. Voltando para a epístola, é só uma deixa. Voltando para a epístola, Paulo está preso. Queridos, você talvez não teve essa oportunidade de visitar o Carandiru. Eu já entrei no Carandiru. Eu vi o sofrimento de homens ali, sendo mortos, sabe como? Com uma caneta Bic, enquanto dormiam, um outro preso ia lá e colocava a caneta e batia no seu ouvido. Mães chorando, mães que iam visitar e dormir. Eu passo sempre com a minha esposa, quando eu vou visitar minha mãe, ali naquele presídio do Dakar, ali em Santo André, na Palmares. Quantas das vezes eu e minha esposa, a gente vê cabanas, como chama? Aquelas barraquinhas, e as mães estão ali, acampadas para visitar os filhos no outro dia para entrar na prisão. Sofrimento. Paulo está preso. Epafrodito, isso não é um nome, né? Mas é um nome. Quem tiver um filho homem pode colocar esse nome, Epafrodito. E Epafrodito era um discípulo da igreja de Filipo. E Epafrodito,
ele visita Paulo lá na prisão, e Epafrodito vem com uma notícia para Paulo, dizendo assim: Paulo, os irmãos em Filipe estão todos tristes. Paulo diz: por quê? Por causa da sua prisão. Eles estão tristes, amuados, chateados. Os cultos são parecendo que cultos fúnebres. A prisão, a sua prisão trouxe para eles um sofrimento. Paulo disse: opa! Primeiro, quem deveria estar triste aqui era eu. Segundo, vou escrever uma carta e você vai ler no culto de domingo à noite. Estou parafraseando. E você vai ler essa carta e leia em alto e bom som, e você vai dizer assim para eles. E Paulo começa a escrever Filipenses capítulo 1, a partir do 12. Ei, Filipenses, igreja de Filipe, as minhas prisões serviram para pregar o Evangelho. Eu estou preso aqui, mas saibam que mesmo preso, eu fiz Jesus ser conhecido a toda a guarda pretoriana. 16.000 soldados ouviram da minha boca que Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma. Não, deixa eu falar, posso falar, irmão? Nós temos liberdade hoje, nós temos carro, casa, Deus tem nos dado tudo de bom e de melhor, e ainda nós não conseguimos expressar uma palavra de gratidão. No Brasil, nós temos algo que é maior do que o tesouro, que é melhor do que a prata e do que o ouro. Sabe o que é? Liberdade. Eu conversei com um palestino lá em Belém, e sabe o que ele disse para nós? Vocês do Brasil têm uma coisa que nós não temos. Eu disse: o que é, Nicolas? Ele disse: liberdade. Aqui não tem cinema, aqui não tem shopping, aqui para namorar, escute essa, para namorar eu tenho que casar, e para namorar eu tenho que dar um dote, e dote lá não é camelo mais não, o negócio mudou, é $15.000. Eu vi a irmã dizendo aleluia aí. Acho que ela quer ir para lá, né? E aqui nós temos essa liberdade. Aí Paulo disse: eu preso, preguei para toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda de elite de Roma, de César, 16.000 soldados. E quando eles iam fazer a troca para guardar Paulo, parece que eu vejo assim, ó, lá da cadeia, ó, ele tirava a cabecinha e falava assim: ei, soldado, Jesus salva, Jesus cura, Jesus te ama. Aí Paulo vai escrever um dos textos mais lindos que eu imagino que tenha na Bíblia, na minha concepção. Preso, estou dizendo preso. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente, humilhou-se até a morte de cruz. Mas pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A Ele seja honra e glória nessa noite. Aleluia. Nós não estamos presos, nós não estamos encarcerados, ninguém está te visitando na cadeia, mas eu posso dizer: eu sou prisioneiro da cruz, prisioneiro de Cristo. Essa carta de Filemão
foi a única epístola que Paulo escreveu a próprio punho. Alguns historiadores afirmam, numa corrente mais teológica, que a única epístola, as outras foram ditadas por Paulo, escritas por alguém, mas a única, e a própria epístola vai dizer, que Paulo escreveu a próprio punho. A história é rápido e eu quero começá-la para a gente entender porque a epístola do amor. Onésimo era um escravo que morava na cidade de Colosso. Ele era escravo na casa de um homem chamado Filemão, que era senhor de escravos. Trabalhava com homens, vendendo servos. Paulo, em uma das suas viagens missionárias, passa na casa de Filemão, e a primeira igreja que se estabelece em Colosso é na casa de Filemão. Só que antes disso acontecer, Onésimo se cansou da vida de escravo, e segundo alguns historiadores, ele furta algo da casa de Filemão, e ele vai embora. Segundo a corte romana, um escravo que tomasse essa atitude, ele seria morto, pena de morte a ele. Mas ele cansou de ser escravo, ele cansou. A história vai dizer que ele sai de Colosso e vai a Roma. Não se tem tanta informação como isso aconteceu, não se tem. Mas aconteceu o que Philip Yancey escreveu no seu livro sobre graça, Acidente da Graça. Ele se encontra com Paulo na prisão. Onésimo se encontra com Paulo na prisão. Paulo não conhecia Onésimo. E na prisão, Paulo prega para Onésimo. Na prisão, Paulo anuncia Jesus a Onésimo. E Onésimo, na prisão, ele entra escravo e agora se torna filho da graça. O nome Onésimo no grego significa útil. Mas entenda, a sua única utilidade em Colosso era ser escravo. E ter vida de escravidão cansa. Ser escravo da droga cansa. Ser escravo das paixões da nossa natureza cansa. Ser escravo do que o mundo impõe para você como padrão cansa. E Onésimo agora é conhecido por Cristo e Cristo por ele. E agora Paulo vai conversar. A história vai dizer que Paulo agora vai dizer: e aí, Onésimo, agora eu quero saber da sua vida. Da onde você veio? Ele disse: de Colosso. De Colosso? Já passei por lá. Você fazia o que em Colosso? Eu era escravo. Olha a expressão, eu era escravo. Agora eu conheci Cristo. É mesmo, Onésimo, que bênção. E você fazia o que lá? Ou você morava onde? Eu morava na casa de um homem chamado Filemão. Imagine o susto de Paulo. Filemão? Filemão é meu filho na fé. Veja o acidente da graça. Eu costumo dizer que tudo é cristocidência. Tudo. E aí, Paulo se preocupa com Onésimo, porque Onésimo tinha que cumprir a lei romana de voltar para Colosso para ser sentenciado. Então Paulo, sabendo disso, ele escreve uma carta a próprio punho. Paulo chama Onésimo e diz assim: ó, você vai voltar, mas fica tranquilo, você não vai morrer. Você entrou aqui escravo, agora você vai sair daqui como filho.
Ei, você não entendeu, você entrou aqui escravo, mas você vai sair daqui como filho. E Paulo agora senta e vai escrever esta carta. Interessante que na epístola, Paulo escrevendo a Filemon, ele faz um pedido, e Paulo não escreve para ele. Paulo escreve por conta de Onésimo. E aí Paulo vai dizer: peço-te por meu filho, peço-te por meu filho. Não é mais escravo, não é mais um reles da casa, não é mais um capacho de Satanás, agora é filho. Conheceu a graça, agora é filho. Estava morto nos seus pecados e ofensas, mas o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo, e agora podemos dizer: pela graça somos filhos. Diga para quem está do seu lado aí: eu estou do lado de um filho. De um filho. E Paulo vai dizer assim, ó: este filho eu gerei enquanto eu estava preso. Ou se você não der glória a Deus, eu vou jogar água na sua chapinha, viu, irmão? Estou encerrando, pastor. Eu gerei, sabe aonde? Aqui na cadeia. Enquanto ele estava aqui na cadeia, ele chegou escravo, mas eu gerei, eu coloquei Cristo nele, eu coloquei a graça nele. Agora ele não é mais escravo, agora ele é filho, filho da graça, filho da cruz, filho da luz. Ele é da terra, ele é luz do mundo. Louvado seja Deus. Os filhos estão aqui, os filhos estão aqui, os filhos estão aqui. Eu gerei nas minhas prisões Onésimo. Ele contou a vida dele, e Paulo vai dizer: no qual noutro tempo te era inútil, porque só servia para ser escravo, mas agora, quando ele chegar aí, ele vai ser muito útil. Recebe ele como se você, Filemão, tivesse recebendo o meu coração. Irmão, você já escreveu uma carta dessa para alguém? A gente quer receber uma carta dessa. Por isso que eu chamo de carta do amor, porque Paulo embrenhou, colocou todo o seu coração nesta carta por causa de um homem que era escravo, um homem que não valia nada para a sociedade, um homem que tinha como referência na sua carteira de identidade escravo. Paulo dá a ele agora dignidade. Qual dignidade? Paulo não escreve assim para Filemão: olha, peço-te por meu escravo. Não, passou pelo Calvário, agora é filho. Não, você não entendeu. Passou pela cruz, agora é filho. Estava morto, mas agora vive. Estava no pó, mas agora coloco ele assentado na mesa com os príncipes. Porque o salmista diz: é ele que tira o homem do pó e faz assentá-lo na mesa com os príncipes. E ó, vou encerrar aqui, hein? Essa epístola é tão extraordinária que aí Filemão volta, ou melhor, Onésimo volta para Colosso, esperando ser sentenciado, mas ele tem na mão uma, não, desse jeito aí não tem nada.
A gente não usa mais carta, né? Usa agora zap, né? Mas ele tem na mão uma. Era a carta do amor. Ele volta para Colosso. E quando ele chega em Colosso, Filemão já era convertido. Só que havia o tribunal de Roma. Ele tinha que passar por aquele tribunal. Mas antes, Onésimo chega para Filemão e diz: Filemão, eu encontrei Paulo. E ele pediu para entregar essa carta para você. Você pode ler? E aí Paulo abre a carta e começa a ler. Peço-te por meu filho Onésimo. Ele aí para você era inútil, mas agora para mim é muito útil. Recebe ele como o meu coração. Agora, a coisa mais linda que Paulo fez: se ele tem alguma coisa e está devendo para você, põe na minha conta. Não, ninguém deu glória a Deus agora, né? Se ele deve alguma coisa, e se eu, Filemão, tenho crédito com você, coloca tudo que ele tem na minha conta. Se ele errou com você, coloca na minha conta. Se ele pecou contra você, coloca na minha conta. Se ele te traiu, coloca na minha conta. Se ele te abandonou, coloca na minha conta. Se eu tenho crédito contigo, põe na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, verso 19, escrevi: eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti te devo alguma coisa. Paulo está dizendo assim, ó, o que ele gastou, o dano que ele te causou, põe na minha conta, porque quando eu te encontrar eu vou pagar, não sei quando. Sabe o que é isso, irmãos? É graça na vida de alguém. Não adianta a gente falar de graça se a gente não expressar a graça na vida dos outros. Irmãos, aonde você passa, tem que deixar um rastro da graça divina. Mas tem gente, desculpa a minha franqueza, tem gente onde passa, deixa o rastro do inferno, o rastro da intoxicação, da contenda. Paulo está preso, escreve uma carta, dizendo: esse homem entrou morto aqui. Durante 30 anos esta igreja pregando o evangelho, quantos entraram aqui mortos? Mortos espiritualmente, mortos no casamento, mortos na vida espiritual, familiar, emocional. Quantos não entraram aqui arrebentados? Eu, há 25 anos atrás, como eu entrei na igreja de chinela havaiana, de bermuda, porque eu não tinha mais roupa para usar. Usuário de crack, pesando 35 quilos. Mas uma irmã chamada irmã Verônica, aquela ali, eu era o Onésimo e ela era Paulo. Irmã Verônica me abraçou no fundo da igreja e disse: meu filho, seja bem-vindo, meu filho. Me arrumou um lugarzinho ali, sentou do meu lado. Eu magro, mal vestido. Me lembro da irmã Verônica e ela está viva até hoje. Aonde
nós estamos colocando o nosso coração? Aonde estão os Paulos que estão dispostos a escrever as cartas para os onésimos que vão entrar por essas portas mortos, arrebentados? Ei, a igreja ainda é lugar de gente que entra aqui arrebentada, mas não fica arrebentado, sai restaurado, sai renovado, sai vivificado por causa da graça. Será que você nessa noite pode escrever uma carta para algum onésimo da sua casa? Será que alguém da sua casa não está sendo um onésimo que precisa somente de uma carta? E essa carta pode ser você. Pode ser você, pode ser, não deve ser você. Vem cá. Vem cá, porque eu te gerei. E o que você fez, coloca na minha conta. Mas não é restaurante não, viu? E nem conta das Casas Bahia. É o que você causou. Falar de graça. Falar da cruz. É olhar para esta carta e ver que Onésimo estava aguardando a sentença de morte, mas por uma epístola, por uma carta, sabe o que ele foi depois? Se tornou um cooperador de Paulo. Não, você devia ter dado um glória melhor que esse aí. Depois você lê a carta de Colossenses, no final das saudações, Paulo vai dizer: saudai a Tíquico, meu cooperador e conservo. Saudai Aristarco, que foi meu braço direito. E não esquece do Onésimo, porque agora o camarada para mim é útil. Recebeu a graça, está espalhando a graça. Encerro. Imagine Onésimo contando um testemunho na igreja. Não pense: Onésimo, como foi sua conversão? Minha conversão foi na cadeia. Na cadeia mas eu conheci um camarada crente. E lá na prisão, ele falou de Jesus para mim. E quando eu ia sair lá fora, eu ia morrer. Mas eu não morri, sabe por quê? Porque ele me chamava de uma palavra tão bonita na cadeia: filho. Filho. Você para mim é filho. A minha filha aí, dá glória a Deus, filha. É crente, irmão, é crente. Filho. Eu quero que você nessa noite se coloque de pé. Sabe o que as pessoas precisam hoje? Que nós escrevamos cartas de amor por ela. Que nós nos coloquemos como intercessores da graça, representantes da graça. Será que você já perdoou esse Onésimo da tua casa? Ou será que você já sentenciou Onésimo à morte? O tema desse aniversário de 30 anos, Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Mas Deus que é riquíssimo. Que é o quê? Não, desse jeito aí, mano. Mas Deus que é riquíssimo. Interessante que Paulo usa uma expressão que ele podia dizer assim: mas Deus que é rico. Eu conheço gente rica e conheço gente riquíssima. Irmão, essa expressão no grego riquíssima é algo que estende além do que a gente imagina. Só vi um aleluia aqui, mas tudo bem. Imagine
Imagine. Encerra aqui, ó. Imagine você com uma dívida impagável. Não pensa aí agora não. Mas não é dívida de dinheiro. Mas vamos colocar. Imagine você com uma dívida impagável, pastor. Uma dívida que você ia demorar pelo menos uns 50 anos para pagar. Ia morrer, ia ficar para sua família para pagar. Você dormiria? Hã? Você deitaria em paz? Pois é. A nossa dívida com Ele era impagável. Aí veio Jesus, a carta de Deus. E a Bíblia diz que lá na cruz, se você não der glória a Deus, você está mal. Lá na cruz, Colossenses capítulo 2, e despojando principados e potestades, o expôs ao vitupério, cravando na cruz. No verso 14 diz assim: ele pegou a cédula, a dívida que era de acusação contra você, e disse assim: ó, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago. Levante a sua mão. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levante as suas mãos e comece a glorificar. Sua dívida foi paga. Sua dívida foi paga. Que